Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Antoniel Alves. Esse é o canal Esperando Salvador. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração através dessa mensagem. E o nosso assunto de hoje é mais o resumo EBD, né? Toda semana estamos fazendo aqui o resumo EBD. É um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical, em que é ministrada aos domingos, né? Em algumas congregações ministra-se no domingo e existe outras que tem outro dia na semana, mas que nas nossas congregações elas são ministradas uma vez por semana, né? Toda semana tem uma lição diferente. E a nossa lição de hoje, que a gente vai fazer o resumo, ela é sobre o cativeiro de Israel no Reino do Norte, né? É a lição de número 10. E vamos aqui fazer uma viagem de novo dentro dessa lição, né? Mergulhar um pouco dentro e assim tentar resumi-la, né? Claro que aqui a gente não tem aquele tempo que tem lá na EBD, que tem na congregação, de você tirar mais dúvidas, passar um bom tempo, mas a gente vai resumir para que os irmãos também tenham a fé fortalecida, né? No Senhor, na sua palavra, e que a cada dia venham ser edificados por esta palavra, né? Venham ser alimentados a sua alma. E a todos os que irão ver este vídeo, eu acredito que Deus irá falar também aos seus corações, né? Desde já, meus queridos, eu peço que vocês deixem um like aí no canal, porque isso você está me ajudando também a divulgar esse trabalho, né? Se puder, divulgue nas suas redes sociais, comente alguma coisa aí no vídeo, para que haja essa interação, o YouTube possa notificar os inscritos e também esse vídeo possa chegar a muitas outras pessoas, né? A ter uma extensão maior, né? E isso se dá por conta da interação dos inscritos, né? E das pessoas que estão assistindo, em curtir, em comentar, em compartilhar, né? Então você também está fazendo isso, você também tá pregando comigo, né? Tá ensinando juntamente comigo, tá fazendo essa obra, estamos fazendo essa obra juntos, né? E aqui temos esse compromisso, né? Toda semana vamos trazer o resumo EBD. A lição de hoje, ela fala sobre o cativeiro de Israel, né? O nosso resumo. A palavra do Senhor começa dizendo que, assim, ó, é 2 Reis, capítulo 17, do 1 ao 14. Só que não irei ler todos eles, né? Vamos fazer aqui uma leitura resumida, que diz assim, ó. No 12º ano de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Samaria e reinou em Israel 9 anos em Samaria. Ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, mas não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassé, rei da Síria, e Oséias se tornou seu servo e lhe dava presentes. E o rei da Síria achou conspiração em Oséias, porque ele havia enviado mensageiro a So, rei do Egito, e não trouxe presente algum ao rei da Síria, como lhe havia feito ano a ano. Portanto, o rei da Síria o encarcerou e o trancafiou na prisão. Aí a gente começa vendo no texto que fala da lição em que houve uma trama, né? Houve aqui por parte do rei Oséias, que foi o outro rei que fez o que era mal aos olhos de Deus. Esse fazer o que era mal aos olhos de Deus desagradou a Deus em tudo, né? Ele se tornou uma ferramenta do mal, né? Alguém
que fazia mesmo porque era usado mesmo pelo maligno para causar dor, para causar sofrimento às pessoas, para fazer as pessoas errar, né? Que na verdade trazia o mal para aquela nação, né? Fez o que era mal aos olhos de Deus. Então, sempre a gente vê essas expressões na Bíblia em reinado, nós vemos muito isso nos reinados, né? Diz, e rei tal, fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Aí você vai ver, ele tanto ele fez como levou o povo a fazer, né? Porque a liderança ela é um espelho, né? Assim, as pessoas, os liderados se espelham muito na liderança, né? Qualquer liderança. Qualquer liderança, os seus liderados procuram seguir o exemplo dele, né? E na verdade eu aprendi uma coisa, que o líder, ele lidera pelo exemplo, né? Ele não lidera pelas palavras, não lidera por ser durão, por ser rústico, ríspido com as pessoas, grosseiro, não. Ser autoritário, ele lidera pelo exemplo, né? E aí, então o exemplo é tudo, não tem nada que fale mais alto do que o exemplo, né? Então quando o rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor, meio que ele não pecava sozinho, né? Ele fazia os outros também praticar o mesmo erro dele. Porque como ele estava na liderança, estava no poder, ele estava em evidência, as pessoas sempre tendiam a seguir as diretrizes dele, a seguir o seu estilo de vida, o seu comportamento, né? E não foi diferente com esse camarada aqui, né, o Oséias. Fez o que era mal, foi mentiroso, foi enganador e foi muito falso, né? Porque contra o rei lá da Síria, ele dava os presentes e tudo, e ele estava traindo ele, né? Houve uma traição. E é claro que toda amizade que acontece isso, essa falsidade, né, ela praticamente tende a ruir, né, tende a se acabar. E não tinha como aquele rei da Síria ficar tranquilo com a situação daquela, né? Aqui a palavra diz que ele ficou furioso, né, que ele trancafiou ele no cárcere, colocou ele na prisão e ficou com muita raiva ainda. Ainda sitiou a cidade, né? Cercou a cidade ainda, montou um cerco. E a palavra de Deus diz aqui que no ano de Oséias, no versículo 6, o rei da Síria tomou Samaria e conduziu Israel para a Síria e assentou-se em Hala e em Rabô, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Então ele foi lá, levou o povo escravo, porque se ele não tivesse usado de falsidade, o rei Oséias, o seu povo não teria sofrido, né? Ele não tivesse traído outro rei, armado, feito uma trama aqui, uma conspiração, fosse sincero, fosse direito, houvesse realmente verdade no coração dele, e não a maldade, né, em querer tirar proveito em alguma coisa, em querer ser um rebelde, querer se tornar independente, o que ia fazer era o seguinte, ele não tivesse sido tomado por esse sentimento, ele ia continuar reinando tranquilo lá, né? Ia continuar conduzindo seu povo em segurança. Ninguém tinha sido escravizado por conta disso. Mas não, mas aí pelo pecado dele, pela a desobediência dele, né? Pela falsidade dele, a trama, como é que eu posso dizer, a trapaça dele, né? Foi tudo por água abaixo. Então, a palavra de Deus diz, no Salmo 1, que o ímpio não permanece na congregação dos justos, nem aquele que usa de engano, né? Isso mostra, Davi nos mostra no Salmo 1, em que uma vida de mentira, de engano, de trapaça não vai muito longe. O camarada às vezes quer dar uma de esperto pra cima dos outros, quer ser esperto demais, né? Quer levar vantagem em tudo, quer conspirar contra alguém e acaba que uma hora ou outra é descoberto e a pessoa se dá mal, né? É como tem um adágio popular, né, que diz que a mentira tem perna curta, né? Então, isso nós vemos que ela não vai muito longe, né?
Ou pode até ir, mas chega uma hora que a verdade vem à tona, né? Então ela não prevalece mais. E aí os filhos de Israel, a Bíblia diz que secretamente eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, aqui no versículo 9 em diante. Que eles fizeram tudo o que Deus contrariava, né? Não andaram em caminhos retos quanto o Senhor. E diz que eles edificaram em cada ponto da cidade, em cada ponto do país, eles edificaram, do local lá de Samaria, edificaram um altar, um ponto de adoração a deuses estranhos. E a palavra de Deus fala em Deuteronômios que Deus não aceita isso. Deus requer santidade do seu povo. Deus não aceita. Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Deus vai falar para o seu povo que a todas as cidades que eles conquistaram, que Deus der na mão deles, que ele não é para trazer nada de lá deles. Não é para absorver nada da sua cultura, dos seus costumes, do seu modo de viver, dos seus deuses, de tudo que eles fizerem. Deus diz: não queira nada disso para a vida de vocês, não traga. Por que isso? Porque a palavra de Deus diz que Deus é santo, né? Que Deus é santo e assim como ele é santo, ele quer que nós sejamos santos também. E o significado de santo é separado do mal, né? Santo aqui, quando alguém diz que é santo, as pessoas têm uma ideia de perfeição, de alguém que não erra nunca, que é alguém que é certo, que não tem nenhuma falha. E não está falando disso. Porque sabemos nós que o ser humano tem falha. Sabemos nós que todos nós, até nós cristãos, temos falha. Mas hoje nós não somos mais escravizados pelo pecado, né? Temos pecado, nós somos pecador remido. É diferente. E a santidade é isso. E ser santo é ser separado. No momento que se firma um pacto com o Senhor, uma aliança com Deus, você é separado, você é santificado, né? É, na verdade, justificado. E acontece esse processo. Automaticamente você se torna santo, né? Tornou santo. E era assim que Deus exige do seu povo, exigia e exige até hoje na sua palavra. 1 Pedro 1,15, o apóstolo Pedro vai dizer: sede santo em toda a vossa maneira de viver, né? Então Deus sempre requer de nós uma vida de santidade. Deus não aceita mistura do seu povo. Deus não aceita o seu povo viver uma vida dupla, né? Viver uma vida misturada, mista, né? Dizer que serve a Ele, mas tem outra face, né? Tem outra identidade diferente, né? Esse Deus não aceita essa mistura. No reino dos céus é assim, ou não é, né? Então era isso, e o povo fizeram tudo o que o Senhor reprovava. Se curvaram a outros deuses, a outros ídolos, trouxeram essa maldição para sua vida, e ainda fizeram uns pontos de adoração, né? Onde todo canto. Era debaixo de uma árvore, era na esquina, era numa rua, era no outro, né? Tinha sempre um ponto em que eles se chegavam ali e adoravam outros deuses, né? Os deuses das nações, das outras nações, até das nações inimigas. Daí de onde vem essa misturada toda? Já era o povo samaritano, né? Já era o povo samaritano. A conduta desse povo, irmão, Deus requer de nós fidelidade, né? E em Jeremias 35 tem a história dos filhos de Jonadab, né? Em que os recabitas, né? Em que o profeta vai lá oferecer. Deus pega essa família e traz ela como exemplo para a nação de Israel. E o profeta vai lá mostrar vinho a eles. Botar o vinho, leva o vinho, tá aqui um copo, uma taça, coloca vinho para eles tomar vinho. E diz a eles: pode tomar. E eles falam o seguinte: nosso pai, Jonadab, disse para nós não bebermos vinho. Né? Isso já vinha lá do avô deles, do tataravô, sei lá. É mais ou menos assim, eu não sei bem, não estou bem lembrado, mas o texto fala assim, que já era de tradição, já era da família. Nosso pai Jonadab, né? Ele diz. Nosso pai Jonadab disse que não era para nós beber vinho.
e nós não beberemos vinho. E eles não bebiam vinho, né? E, e era um mandamento de homem, não era um mandamento de Deus. Era o pai deles que tinha estabelecido isso. E assim Deus pega o exemplo deles, dessa família, que era fiel, seu pai, mesmo já tendo morrido, já tendo passado algumas gerações, eles ainda se mantinham, os recabitas ainda, Jonadab, filho de Recabe, né? Por isso que eles eram os recabitas. Eles ainda se mantinham nessa, nesse mandamento, fiel a todo esse mandamento, sem falhar nada e sem retroceder naquele propósito, né? Não, a gente não toma vinho. A gente não toma vinho porque isso aqui é um mandamento do nosso pai, né? E eles são usados como, ó, está aqui escrito, ó, Jeremias 35:6. Mas eles disseram: Nós não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo: Não beberei vinho, e nem vocês e nem os vossos filhos para sempre, né? Então Deus está falando para o profeta Jeremias, fazendo aqui uma comparação, trazendo a vida desse povo como exemplo. Deus usa isso como exemplo, diz: olha, se eles obedeceram até hoje um mandamento que é de homem, por que que o meu povo não me obedece, né? Que sou o Deus Todo-Poderoso. E Deus é um Deus maravilhoso, ele dá oportunidade em todas as épocas, ele dá oportunidade para o ser humano. E Deus sempre quis com o seu povo a santidade, e sempre quis ter esse relacionamento com eles e estar perto deles. E assim também nos dias de hoje. Deus sempre quer de nós santidade. Deus sempre irá exigir isso, não mudou nada. E Deus sempre vai querer se relacionar conosco, estar perto de nós, ser o nosso Deus, e que nós venhamos ser o povo dele, né? Aí nós vemos aqui que o povo transgrediu tudo. Transgrediram a lei, transgrediu os mandamentos, transgrediu a Torá. Tudo isso foi ignorado, né? Os seus estatutos. Oséias, ele foi infiel, né? Vem aí um exemplo de infidelidade. Ele foi infiel e pagou um alto preço por isso. O preço da infidelidade é terrível, né? É muito alto, né? E às vezes tem algumas situações até que é irreversível, né? Quando a gente vê no caso de Judas Iscariote, né? Não dava mais para voltar atrás. E aí vem um ponto interessante, em que nós vamos ver sobre os estrangeiros, né, que ocupa a Samaria, né, que já vem uma mistura do povo. Desde essa época aí, que o povo começou a se misturar, né, o povo de Deus foi para o cativeiro, começou a se misturar, voltaram falando a língua do aramaico, né, se não me engano, eu não sei se foi nessa da Síria ou se foi em Babilônia, acho que foi de Babilônia. E esse reinado aí, né, dos sírios, esse império, eles, Deus permitiu eles serem levados a cativo, e eles retornam para sua pátria, mas essa cidade de Samaria vem com um povo misturado, né? Vem com um povo que se juntou lá com a escória lá da Síria, né? E na verdade formaram aliança, os filhos de Israel. E daí vem a questão, a briga dos judeus, né? De ter aquela confusão lá com os samaritanos, que até quando a mulher se admirou quando Jesus falou com ela, por conta que os samaritanos não se relacionavam com os judeus já por essas questões, né? De, muitas coisas aqui, né? Que envolve até ele chegar nessa conclusão, né? De não se relacionar bem. Uma delas é que eles não consideravam ele um povo misturado, não um povo puro, né? Não consideravam nem como judeu, né? Mas consideravam um povo misto, na verdade. E aqui nós vivemos na lição também sobre sincretismo, né? Que sincretismo era essa mistura, né, de culto. Essa mistura de uma crença, né, dentro da outra.
Não eram pessoas que professavam da mesma fé, mas pegavam costumes de outra religião e colocava na religião em que eles estavam servindo, né? Então isso era o sincretismo, né? Era uma mistura. Nós vemos vários exemplos de sincretismo, né? Tem muitos exemplos. No caso de Constantino, né? Podemos trazer um exemplo lá de Constantino, quando deixou de perseguir os cristãos e se declarou um cristão. E o que ele trouxe para o cristianismo? Ele trouxe o culto dos deuses dos romanos, né? Trouxe o culto a adoração lá, a liturgia, os costumes deles e introduziu dentro do cristianismo. Isso é um sincretismo, né? Isso é uma mistura de crenças, né? De trazer, de pegar uma forma diferente de adorar a outra divindade e incluir no outro culto, né? Essa misturada aí se torna um sincretismo. Resumindo, que Jesus, quando se encontra com a mulher no poço, Jesus quebra esse tabu, nessa barreira forte que havia entre eles, mostrando que ele veio para todos, né? Mostrando que é o que está escrito, né? Na sua palavra, que é para todo aquele que nele crê é feito filho de Deus, né? Que o evangelho não estava limitado, mas que a sua palavra era capaz de transpor barreiras, né? Que o seu ministério era justamente assim para alcançar toda a humanidade, não só um grupo de pessoas, né? Então é isso que o evangelho faz, é um evangelho que inclui, é um evangelho que liberta, que transforma. O evangelho de Cristo, a proposta principal dele é essa, né? É transformar vidas, é libertar. Não vai se prender, se limitar a costumes, né? A nada disso. Mas Jesus quebrou aquela rixa, né? Chegou ali, a mulher até tomou um susto. Ah, tu não é judeu? Eu sou samaritano. Se ela estivesse dizendo, e você se fala com a gente? Porque já tinha isso muito forte, né? Dos judeus não se comunicar com os samaritanos. Ou vice-versa, né? E Jesus não. Jesus não tem preconceito. Jesus não faz acepção de pessoas. Vem como a palavra mostra, né? Tem que vir, pode vir como tiver, né? Só que o evangelho transforma. O evangelho que nós cremos é um evangelho em que a pessoa entra nele como está, da maneira que ele vem, todo sujo, todo cheio de rapina, todo, né, maltrapilho, e vem e o evangelho transforma. Só que do mesmo jeito ele não fica. Ele é mudado, né? Assim foi a vida daquela mulher. Aquela mulher, quando se encontrou no poço com Jesus, verdadeiramente ela bebeu da fonte. Jesus disse: Não dá água, tu beber dessa água, tu tornará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Né? Então é isso aí. O evangelho é beber na fonte certa, na fonte que vai matar sua sede. Né? Então, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. E por hoje é só, né? Que Deus continue nos dando graça durante essa semana. É isso que eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, por esse momento.